Bom dia, alunos e alunas. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências, de um jeitinho um tanto quanto diferente, mas se Deus quiser, por pouco tempo. Logo, logo estaremos dentro da sala de novo, ok? Vamos retomar o nosso assunto sobre eletromagnetismo. Falar de eletricidade e magnetismo, esses fenômenos eles já são conhecidos desde muito tempo. Porém, eles só passaram a ser estudados agora recentemente. A origem do eletromagnetismo ele data no início do século XIX. E um dos marcos é o experimento, em 1820, do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Nessa experiência, ele constatou a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Vamos dar uma olhada? Eu tenho duas imagens do mesmo experimento. Vamos fazer umas anotações aqui. Percebam? Não. Só um segundinho. Percebam que nesse experimento foi utilizado pilhas, que servem como gerador, de energia, cabos ou fios condutores, fios, um interruptor e uma bússola. Percebam que nessa primeira imagem, a agulha da bússola ela está apontada para o norte. E percebam que nesse primeiro experimento, o interruptor desse circuito está aberto, ou seja, não está havendo passagem de corrente elétrica. Por isso que a bússola está apontando para o norte. Nesse caso, a bússola está sendo orientada pelo campo magnético da Terra, por isso ela aponta para o norte da Terra. Vocês se lembram que é no norte, no polo norte, que a gente representa o sul magnético? Então, como tá os opostos, eles se atraem. Por isso que a bússola ela se orienta sempre apontando para o norte. Nessa outra imagem, na segunda imagem, a agulha da bússola, ela não está apontando para o norte, ela está apontando em uma outra direção. E percebam que o interruptor está fechado, ou seja, está havendo passagem de corrente elétrica. Perceba que o fio condutor está passando sobre a bússola. Isso indica que a corrente elétrica também está passando sobre a bússola. Ou seja, a corrente elétrica, ao passar sobre a bússola, modifica o campo magnético e faz a bússola se movimentar. Esses fenômenos, podemos concluir que a corrente elétrica ela é capaz de produzir efeitos magnéticos, por isso que a bússola se movimenta. E esses fenômenos dá-se o nome de eletromagnetismo. Esse experimento de Ørsted, ele foi mais tarde complementado com outro experimento de um físico chamado Michael Faraday. O Michael, ele utilizou um fio condutor em formato de espira, que é esse formato circular aqui, Nesse formato circular, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, o comportamento desse fio condutor, ele fica parecido com um ímã, originando um eletroímã. Quando ele é colocado numa região que o fluxo magnético varia, ocorre a indução de uma corrente elétrica. Então, eu tenho um fio condutor em formato circular e passando corrente elétrica. Quando ele está passando essa corrente elétrica, ele fica parecido com um ímã. E se ele é colocado numa região que varia o fluxo magnético, ele gera corrente elétrica. Uma outra situação
é quando eu pego essas várias espiras e empilho, ó, uma sobre a outra. E aí eu chamo isso de bobina. Tanto a espira quanto a bobina são geradores elétricos. Então, a movimentação, ó, de um ímã próximo a uma bobina vai variar o fluxo magnético e provocar a indução de uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética ou lei de Faraday, em homenagem ao britânico. O fluxo magnético ele pode ser modificado de várias maneiras. Uma das maneiras mais simples é fazendo o ímã, aqui na imagem, ó, o ímã, ou uma espira, aqui, ó, toda enovelada, ó, girarem. Esse é o princípio da maioria utilizado na maioria das usinas hidrelétricas. A rotação das turbinas vai fazer a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Funciona mais ou menos assim. Lá na usina hidrelétrica, as turbinas giram pelo impulso da queda d'água. A queda d'água vai cair sobre a turbina e vai fazer ela girar. Ou seja, ó, na turbina eu vou encontrar essas pás, que a água vai bater nas pás e vai fazer a turbina girar. Esse movimento circular faz com que o ímã gire em torno da bobina, né? O que vai provocar aí a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Um outro exemplo também muito mais próximo a nós é a utilização de dínamos em rodas de bicicleta, com finalidade de acender os faróis. Esse dínamo ele é um dispositivo que fica acoplado na roda, e dentro dele eu vou encontrar um ímã, aqui ó, eu vou encontrar um ímã e uma espira. Como ele está acoplado à roda vai se movimentar. E esse movimento, esse movimento circular vai fazer com que gere uma variação do fluxo magnético entre o ímã e a espira, provocando a indução de uma corrente elétrica, que vai fazer com que os faróis da bicicleta fiquem acesos. Terminamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.